acho difícil, mas para aquele que não me conhece, meu nome é Gabriel. Sou daqui mesmo, da Ibara, da Igreja Batista em Araçais, de novo, agora. Eu tinha saído no início do ano, mas voltei para cá. Mas, para o projeto Pés no Arado, que é o projeto que eu vou apresentar hoje, eu fui como Igreja Batista em Araçais. E agora estou aqui para contar um pouquinho para vocês como que foi a minha experiência lá. O Pés no Arado é esse projeto que eu tenho um grande carinho, que a JBB, que é a Juventude Batista Brasileira, organiza todo início de ano pelo Brasil inteiro. Já tivemos, na verdade, eu acho que 2 edições que foram fora do país, que uma, se eu não me engano, foi no Chile e a outra no Paraguai, que foi em 2023, se eu não me engano. O Pés no Arado, a gente vai para um estado, geralmente, do país, e de lá a gente se divide em grupos para poder alcançar melhor esse estado. Então, esse ano nós fomos para o Ceará, e eu fiquei na família Jordão, que foi essa equipe maravilhosa que eu tive o prazer de adotar como família também. O tema do projeto, como eu apresentei antes, Candeia da Esperança, e nós tivemos uma divisa, Mateus 5,16, que diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Daqui do estado tinha eu e mais 3, que é a mãe do grupo, que é a Maria e a irmã Raquel. Tivemos também gente do Pará, que é o pai do grupo. A gente tem essa maneira carinhosa de chamar os líderes do grupo e também os participantes. Os participantes são os irmãos, os filhos, e os pais são os líderes, né? O meu pai era do Pará, mas a minha mãe é aqui do estado, é lá de Cachoeiro. Na verdade, Muqui, que é do lado de Cachoeiro, de Itapemirim. E tive também irmãos do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Sergipe. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Por favor, família, se estiver assistindo, me perdoe se eu esqueci algum estado. Inicialmente nós éramos 9, mas quando chegamos nessa igreja, que era bem no interior mesmo, nós adotamos as 2 missionárias que cuidam da igreja local, como também parte da família. São 2 missionárias radicais, são as 2 que estão no meio, sem a blusa do projeto. As 2 se chamam Esther, inclusive. Uma de São Paulo, outra da Bahia. E as 2 cuidam dessa igreja que ainda não tem pastor, pois é um projeto de plantação de igreja. E as 2 são missionárias radicais já há mais de 1 ano, se eu não me engano. Quando chegamos lá, vimos a necessidade de adotá-las como parte da nossa família também. Então, tudo que fazíamos em grupo, colocávamos elas para fazer junto com a gente, como parte dessa família. E aqui foi o nosso primeiro dia já com um assunto que eu gosto bastante. Já chegamos, já almoçamos já. A irmã Sheila é quem cozinhava para a gente, na maioria das vezes. Ela e a Dai também eram as 2 irmãs da igreja que geralmente cozinhavam para a gente. Então, quando a gente chegava do projeto cansado, já chegava da caminhada, a gente já chegava com uma comida gostosa para a gente. Irmãos, que delícia é o cuscuz deles, tá? Jesus amado. Estou com saudade, inclusive. E nós chegamos no primeiro dia, fomos fazer um reconhecimento. Fomos conhecer o lugar. Os irmãos doaram para a gente várias sacolas de frutas. Acho que foi a semana que eu mais comi fruta na minha vida. Como vocês podem ver, o saco ficou tão pesado que precisou de 2 para carregar. E a gente foi conhecer o local. O Jordão, eles chamam de sítios, porque as ruas não têm nome, não é bairro, porque é bem no interior mesmo. As ruas, se você sair da rua principal, as ruas não têm poste, por exemplo, de luz. E isso é um perigo, porque o tanto de bicho que tem lá, eu acho que eu nunca vi tanto bicho diferente na minha vida. Mas a gente foi na fé e foi aprendendo sobre a cultura deles, sobre o dia a dia deles, nesse primeiro dia, para a gente já chegar e poder fazer a diferença naquele lugar. E aí, nosso primeiro dia, nós nos despedimos das meninas, fomos para a igreja. As nossas refeições a gente fazia na igreja e o restante das atividades, as refeições a gente fazia na casa das missionárias e o restante das atividades a gente fazia na igreja. Então a gente tinha basicamente 2 bases, era pertinho, é como se fosse daqui na igreja até no final da rua, mas era perto, mas tínhamos 2 bases ali, onde geralmente nós nos encontrávamos para fazer as coisas. Os cultos eram feitos no lar, então, ou aonde desce. Às vezes a casa da pessoa não tinha espaço, a gente fazia num corredorzinho,
mesmo, culto no bairro, né? Ou então a gente passava pelos lugares chamando as pessoas para o culto, porque a gente não consegue, infelizmente, chamar toda a galera daquela região, porque são áreas bem remotas. Teve um PGM que a gente fez que foi no Barro Alto. O Barro Alto, você tem que subir e subir, irmãos. Subir até dizer chega, até a canela não aguentar mais, porque realmente é no alto esse barro. A gente subiu bastante. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como era a nossa volta. O nosso culto, ele foi assim, à luz de lanternas, no Barro Alto. Só que o celular da pessoa que tirou a foto era muito boa. Porque vocês podem ver que a gente está com lanterna, mas parece que está de dia. Só que não, era de noite mesmo. Só que o celular da pessoa era tão bom, que parecia que estava de dia. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do culto para mostrar que realmente estava de noite. Esse era o nosso culto lá. Quando era noite fora da igreja, era assim que a gente fazia o culto. Com lanterna do celular e na fé mesmo. Que nenhum bicho ia aparecer, nem nada ia acontecer. E aqui era a nossa volta. Com a luz da moto e do celular para poder iluminar o caminho, para a gente não sofrer nenhum acidente. E aí, eu quis mostrar isso para vocês, porque às vezes a galera acha que você precisa ir para a África, precisa ir para outro estado, para um outro país, para passar uma dificuldade em missões. Aqui do lado, em São Paulo, eu fui mês passado, para o Vila Minha Pátria, para fazer um culto. E aí, para fazer um culto para os refugiados de outros países, a gente foi. E aqui do lado, a dificuldade a gente enfrenta aqui em São Paulo, no interior do estado, como no interior do Ceará a gente enfrentou também. E aí, nesses momentos eu falo que a gente vê Deus trabalhando na gente para capacitar a gente para fazer de tudo. E aí, não sei se alguém aqui na igreja já viu, mas esse sou eu trabalhando com as crianças, tadinha das crianças. Eu era o único da família que sabia apresentar o plano de salvação para as crianças de uma forma infantil. E aí, foi nesse dia que me botaram para fazer o momento Kids das crianças. Como o Gessi bem ensinou, o momento de ginástica para as crianças eu fiz também. E aí, depois ensinei também para o pessoal da minha família para que eles levassem para suas igrejas essa ferramenta que a gente usa para as crianças, para poder ensinar para elas um pouquinho daquilo que a gente sabe. E esse era eu durante o dia no momento Kids, era o tio Uau, tá bom? E eu queria mostrar para vocês agora, vocês podem perceber que o rosto das crianças geralmente ficam borrados porque a gente não tem autorização, a gente precisa para poder mostrar a autorização dos pais ou dos responsáveis, mas esse menininho eu tinha a autorização. E eu queria mostrar para vocês, porque eu me identifiquei bastante com ele. Para quem não sabe, para quem é daqui da igreja há pouco tempo, ou mais recente, eu me converti sozinho aqui mesmo na Ibara. Minha família não é convertida. Eu não tinha ninguém que me levasse todos os domingos ao culto, ou que ficasse todos os domingos comigo aqui. Mas essa igreja me acolheu como família, e eu tenho prazer de dizer que eu sou família da Ibara para sempre. Para sempre. Oi? Isso aí, ó. O irmão Wellington é testemunha. Ele estava aqui. E esse garotinho me chamou a atenção. Esse garotinho, a irmã Jayla, é a tia dele. E os pais dele são católicos. E os pais dele quase não deixam ele ir para a igreja. Não tem uma igreja católica ali perto. E ele sente falta dessa interação. E aí, basicamente, ele quase não tem oportunidade de ir. Só mesmo quando a irmã Jayla consegue convencer os pais dele, ele consegue ir para a igreja. E eu fiz questão de arrumar uma Bíblia para ele, porque quando eu olhei para esse garoto, eu enxerguei a mim. A gente esquece, às vezes, da importância de fazer missões na nossa casa, no nosso vizinho, no nosso bairro. E isso é importante, e eu sou prova viva disso. Porque numa EBF aqui na Ibara, eu tive o prazer de conhecer a Ibara e ficar para sempre aqui. E esse é o maior testemunho que eu tenho do Pés no Arado, porque eu pude olhar para trás e ver tudo que Deus fez na minha vida.
Eu sou fruto de missões e eu vou fazer missões até eu morrer, porque eu entendo que esse é o chamado de Deus para minha vida. Quando eu me converti na Ibara, o tema da IBF era Mateus 4,19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A Natália do Dodô, inclusive, brinca que eu parecia o Russell do AP Altas Aventuras, o baixinho gordinho com um bonezinho, a mochilinha, e eu ia para todo o culto. Eu cheguei a vir, inclusive, uma vez para o culto das senhoras, enganado, achando que era culto dos adolescentes. E fiquei, tá? Fiquei até o final do culto. Então, quando eu olhei para esse garoto, eu enxerguei a mim, no passado, carente, necessitado da palavra de Deus, sabe? E aquele abraço ali, para mim, representa tudo. Apresentar um amigo a um novo amigo, né? Então, foi assim que eu fui fazendo, foi assim que eu fui mostrando. Esse é o momento onde eu apresento o plano de salvação para as crianças, com a pulseirinha que eles ganharam, inclusive. E assim a gente foi fazendo. Esse foi o início do nosso projeto, foi com as crianças, foi ali perto da igreja. Já mais para o final do projeto, a gente foi fazer uma colaboração com outro grupo. Geralmente os grupos não se encontram. A gente chega numa igreja base, se divide em outros grupos, e assim são as famílias. Mas a gente teve a honra de ter uma participação com a família Coab, por causa da carreta missionária. O Jordão é perto de Coab, para eles, perto, é meia hora de carro. Então era perto de Coab. A gente conseguiu levar algumas das senhorinhas, algum dos irmãos, para receber atendimento na carreta missionária. Para quem não sabe, a carreta missionária também é um projeto da Junta de Missões Nacionais, onde nós temos atendimento de saúde básico na carreta. E a gente conseguiu levar alguns membros da igreja para terem atendimento lá. E aí, esse sou eu, lá em cima da carreta, fazendo louvor. Tadinho deles também. Tiveram que me ouvir cantando já sem voz, já nos últimos dias. E a gente pôde fazer esse culto com a carreta missionária na praça lá, para poder apresentar também para a comunidade. A gente fala que qualquer coisa que vem no seu coração pode ser uma estratégia para você falar de Jesus no coração das pessoas. E nesse dia, a gente também fez um momento só que não tem foto, com as crianças, e os meninos acharam um barco de papelão e fizeram um teatro com Pedro, Tiago e João no barquinho para eles, e fizeram lá na hora, improvisaram, porque tinha muita criança, e a gente não sabia que ia ter essa quantidade de criança. Então a gente fez com bastante crianças lá, e foram inventando brincadeira, porque não parava de chegar criança. Foram inventando brincadeira. No final do dia, tadinho, a gente chegou no caminho para casa, eu não lembro do caminho, eu dormi. Eu lembro da ida. No caminho, na volta, eu não lembro muito não, porque eu dormi. E quando a gente vai para esse tipo de projeto, a gente, às vezes, vai pensando numa coisa, né? Só que a gente volta totalmente diferente. Eu não pensei que eu ia subir numa carreta para cantar para a galera daquele bairro, que eu ia poder ver o atendimento realmente de saúde ali. Infelizmente, eu não pude atender, como vocês falou, eu faço fisioterapia, mas eu ainda não sou formado. Então, faltou um pouquinho ali para eu poder servir, mas eu já falei que quando eu me formar, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é procurar a carreta missionária para viver um pouquinho disso também. E aí, essa era a nossa família servindo lá. E eu queria falar um pouco sobre a despedida da gente no dia de ir embora. Pode ver, alguns estão com cara de choro. Para mim, é um pouco difícil falar de família, quando se trata de família na igreja. Porque, por exemplo, no dia de apresentação para os pais, meu pai não estava aqui para me assistir. No dia de apresentação para as mães, minha mãe não estava aqui para me assistir. E quando eu participei desse projeto, ele me mudou quando eu voltei. Porque eu tinha todos os dias um pai e uma mãe que falavam de Cristo para mim, me ensinavam mais. Eu tive irmãos que cultuavam comigo, por mais que hoje eu tenha meu irmão aqui, graças a Deus, ele também é fruto disso, veio aqui comigo para Ibara, hoje é batizado também aqui. Eu tive irmãos que me corrigiram, que me abençoaram, que me acolheram, que eu pude cuidar também. Mas esse fato de você almoçar em família junto, você jantar em família, sair em família, voltar em família, tudo isso para fazer o que Jesus me chamou para fazer, fez a diferença em mim. Por isso que esse projeto tem um espaço enorme no meu coração. Porque foi algo que eu vivi, que eu achei que eu nunca ia viver.
E aí me mostrou que, na verdade, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé porque um dia, sim, eu vou viver isso. Com a minha mãe, com meu pai aqui, ou onde quer que seja. Louvando o nome do Senhor. Fazendo aquilo que Ele tem para mim. E foi isso. Esse projeto me deu essa esperança. E quando a gente fala de candeia da esperança, para mim é essa esperança que está acesa no meu coração. Um dia eu vou estar sentado ali atrás, com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, com a minha família, para poder fazer aquilo que Jesus tem para mim e para minha família, para a honra e glória do nome dele. Então, esse foi um momento muito, muito difícil para mim, essa despedida. É hora de dar tchau. A gente fala que a gente tem que saber viver o ordinário de Deus no dia a dia, fora, além do extraordinário, que inclusive vai ser o tema do congresso. Extraordinário é demais. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. E na hora de voltar para casa foi difícil, mas voltei. Estou aqui hoje para contar para vocês. E queria falar também sobre a minha próxima ida ao Pés no Arado. Em janeiro de 2026, a gente vai para a Bahia, dessa vez é mais perto. Vamos do dia 6 ao dia 15 de janeiro fazer o mesmo que fizemos lá no Ceará. E queria pedir a ajuda dos irmãos, porque missões se faz pelos pés de quem vai, pelas mãos de quem oferta e pelos joelhos de quem fica. Queria pedir a colaboração dos irmãos para estarem orando, compartilhando, doando para esse projeto, para eu poder estar indo de novo, tá bom? Ali o QR Code tem meu Pix, para quem não conseguir ler o QR Code pode me procurar também, tem o meu número de WhatsApp ele também. É um projeto que vai ter para sempre o meu carinho. Queria, inclusive, que outros jovens fossem comigo esse ano. Ainda estou nessa luta, mas pelo menos um eu vou levar, tá bom? Um eu ainda vou convencer para ir comigo. E o nosso tema vai ser Paz na Terra, Luz na Cidade. Não sei ao certo onde eu vou ficar ainda, mas creio eu que não vou ficar num lugar tão no interior quanto eu fiquei esse ano, porque eu acho que não vai ser essa a proposta que nós temos para o Pés no Arado de 2026, certo? Queria mostrar para vocês, só para terminar, uma foto, que eu deixei de mostrar, cadê? Aqui, que eu achei interessante, essa era a irmã Dai, que eu falei no início, que fazia também nosso almoço, nossa janta. Aí na foto não dá para ver, mas tem 5 pessoas nessa moto, um ônibus. Tem a irmã Isabela, a Raquel, a irmã Dai, tem uma das garotinhas lá da igreja, e aqui no meio, entre a Raquel e a irmã Dai, tem um filho dela. E é assim que ela vai para a igreja, com os filhos dela, geralmente. Ela tem, se não me engano, 5 filhos, e aí ela leva 3 primeiro, volta, busca 2, que são os 2 mais velhos. É assim que ela leva eles todos os dias, sem desculpa, sem demora. Ela chega cedo, ajuda no culto. Quando tem que ajudar com os projetos da igreja, ela ajuda. E essa foto, quando eu estava montando a pregação para falar, eu quis encerrar com ela, para mostrar que não tem desculpa para você, às vezes, deixar de fazer o que Deus tem te pedido para fazer. Essa irmã não tem desculpa. A casa dela é no alto do morro, ela sobe com essas crianças, ela desce com essas crianças todos os domingos. Durante os dias de projeto, ela apoiou o projeto, todos os dias ela descia com essas crianças, subia com essas crianças, cozinhava para a gente, deixava os filhos dela com a gente também para participar do projeto e aprender mais, as crianças aprenderem mais sobre a palavra de Deus. E a determinação dessa mulher me fez pensar bastante se eu estava fazendo o suficiente, se eu não estava dando muitas desculpas para o que Deus estava me pedindo para fazer, porque ela não deu desculpa nenhuma, ela estava lá todos os dias. Teve dia que ela estava passando mal e estava lá com a gente, cozinhando para a gente. Se a gente não teve nenhum dia, se a gente não teve dificuldade para comer, foi por causa dessas 2 irmãs, da Dai e da Jayla. Demorei a aprender o nome da Jayla, que é um pouquinho mais difícil de falar e se lê totalmente diferente. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês, um pouquinho desse projeto. Às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo, mas não fique de fora do que Deus tem feito no mundo, do que Deus tem feito no seu país, do que Deus tem feito no seu estado, no seu bairro. Tá bom? Vou chamar o Cício para estar orando para encerrar.
Creio eu que falei demais. Mas muito obrigado pela oportunidade. E é isso. A água é sua, para não dizer que eu não ofertei nada. Obrigado, Gabriel. Muito bom ver o que a nossa juventude tem feito aqui na Igreja Batista em Araçás, pela Igreja Batista em Araçás, defendendo o nome da Igreja Batista em Araçás. Quero deixar aqui essa imagem para a gente encerrar. Não só nesse projeto específico aqui do nosso menino que converteu aqui, não pelo Gabriel, mas pelos Gabriéis, né? Porque quem nunca? Eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com uma igreja evangélica na minha vida. Eu também era um menino, Gabriel, e foi aqui de Araçás, quando os irmãos aqui em Araçás, junto com o pessoal do Kentucky, montou uma lona de circo aqui em Guaranhuns e me deram um cachorro quente e uma pipoca. Foi o meu primeiro contato com uma igreja batista e hoje sou pastor. Esse menino lá, Gabriel, que ganhou uma Bíblia, a gente não sabe daqui a 40 anos, a gente não sabe, mas esse menino pode um dia, num púlpito, falar bem assim: uma vez os meus pais, eles eram do interior do Ceará, um país, um estado com muita dificuldade de acesso ao evangelho, mas eu ganhei uma Bíblia e hoje estou aqui assim, a gente não sabe. O plano de Deus é absurdo. E você pode ser a resposta da oração de Deus na vida de alguém. Use uma Coca-Cola por mês para abençoar missões. Uma Coca-Cola por mês. Como eu disse, somos 2 milhões de batistas. Não vai faltar para missões se nós nos empenharmos o mínimo para isso. Eu quero te convidar a orar. Quero te convidar para que você ore comigo. Senhor meu Deus, aqui foi apresentado, Pai, o resultado do ID, resultado do teu chamado. Abençoe, Pai, Gabriel, a cada dia. Abençoe Bara, Pai, que possa também colocar os nossos jovens com asas, para que eles possam voar e ganhar um mundo para o Senhor. Para que, mesmo que a gente não seja conhecido em canto nenhum, Igreja Batista em Araçás, mas que o teu nome jamais seja esquecido, Pai, porque a nossa juventude voa e leva o teu nome nos 4 cantos de nossa nação. Abençoa também o Marcos, que está lá no Peru agora, Pai, falando da tua mensagem do Evangelho, ensinando jovens e adolescentes. Abençoe o teu servo que está lá. Abençoe cada um que foi. Abençoe a nossa igreja para que a gente continue com o coração aquecido por missões. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja com a boca de todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vidas. É assim que oramos, para honrar e bendizer o teu nome, Senhor. Amém.